Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema de hoje vai ser por que envelhecer tem se tornado cada vez mais algo tão assustador. Obviamente que não é fácil envelhecer, mas eu tenho visto aí um movimento muito assim preocupante em relação ao envelhecimento, que é algo natural da natureza humana. Nós todos vamos envelhecer, a não ser que partirmos, né, que vamos partir antes de que isso aconteça. E eu acho que há uma cobrança ainda maior em cima de nós mulheres para que nós possamos nos manter sempre mais jovens, bonitas, com a pele jovial. Isso é algo realmente, gente, muito, muito preocupante, porque tendo em vista que até meninas de 14 anos, elas já estão ali, não até com menos idade, né? Já estão ali iniciando esse medo que elas não deveriam sentir nessa época da vida, né? Porque eu acho que a preocupação dessas meninas, né, em relação ao envelhecimento, ela está acontecendo cada vez de uma forma mais precoce. E isso eu acho que não faz bem nenhum para a saúde mental de qualquer um, mas imagina só para crianças e adolescentes, né? Que é um período onde elas não deveriam ter nem um pouco sequer de importância, de se importar com essas questões de envelhecimento, de beleza, porque elas estão muito longe ainda de envelhecer, elas estão no processo ali de crescimento, tanto físico e mental. Então, assim, uma pessoa que já está ali no início da vida preocupando com se cuidar de uma maneira que não era necessária, né? Hoje em dia as pessoas elas usam cada vez mais e mais produtos para poder retardar o envelhecimento, que ao meu ver, eu acho que é um exagero, né? E também através das redes sociais, essa busca pela perfeição, eu acho que com isso tudo se transforma em algo mais evidente, porque querendo ou não, vai haver comparações. E as pessoas, às vezes, elas esquecem que nas redes sociais há muitas edições, as pessoas nunca que vão ter aquela pele perfeita, gente, não existe pele perfeita. A nossa pele, ela tem textura, tem marquinhas de expressões, e não tem como, isso é uma coisa que é natural. Só que eu vejo que a indústria, né, a indústria da cosmético, da beleza, ela obviamente que vai se aproveitar das nossas inseguranças para vender cada vez mais e muitas das vezes, na grande maioria, com promessas ilusórias. É óbvio que você se cuidar é algo muito importante, faz bem, porque se você se vendo bem aqui do lado de fora, você do lado de dentro vai se sentir também melhor. E cuidar da aparência é um ato de amor próprio, mas eu acho que a gente tem que saber ali medir, né? Ter um equilíbrio em relação a isso. O que está acontecendo é que não está havendo um equilíbrio. As pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com as suas próprias aparências. É bom você cuidar assim, igual eu acabei de falar. Por exemplo, se você tem algo no seu rosto, igual muitas pessoas falam mal do meu nariz, né? Mas pra mim, isso é algo que eu não interfere na minha vida, mas em algumas pessoas isso sim interfere, né? Por ter, às vezes, um nariz maior ou, ou algo na sua aparência física que realmente as deixem, assim, insatisfeitas. Então, assim, elas vão procurar fazer algum tipo de procedimento estético para melhorar, amenizar essa situação. Mas só que hoje em dia as pessoas estão mudando de rosto, né? Como é o caso da Anitta e tudo mais. E as pessoas, elas estão cada vez mais tendo dificuldade em aceitar o envelhecimento. O envelhecer, gente, é um processo, como eu falei, natural da vida. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, sim, porque quanto mais a gente fortalecer essa ideia de jovialidade eterna, mais doentes nós vamos ficar e mais pessoas, né, vão ter problemas mentais logo cedo, como eu falei, que são os adolescentes, as crianças. Eu acho que os pais, logo de início, já tem que colocar na cabeça das suas filhas, principalmente as meninas, né, que nós somos mais cobradas para estarmos mais com aparência, né, melhor, digamos assim, em relação aos homens. Isso é um fato muito triste, mas é a realidade da sociedade que a gente vive. Não vamos ser hipócritas aqui, porque infelizmente é um fato, mas que a gente pode mudar. Eu acho que as mudanças elas podem começar já vindo de novas gerações, né, que nós, na nossa geração, ensinar para sobrinhos, filhos, que envelhecer faz parte da vida. Claro que você pode cuidar da sua aparência, mas que isso não seja a a coisa mais importante da sua vida, que é a sua aparência. Sua aparência importa, mas ela não pode ser mais importante do que o que está aqui dentro, do seu caráter, entende? Mas a verdade é que a beleza hoje em dia ela é colocada acima de qualquer coisa, até acima do caráter. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar isso também na mente dos jovens, que tá tudo bem envelhecer, não tem como a gente fugir. Dá pra gente melhorar ali por um tempo, envelhecer bem, dá. Mas também a custo de quê, né? Eu tenho 33 anos
E eu nunca fiz nenhum tipo de intervenção estética como botox, nunca fiz preenchimento, nunca fiz nada, nada, nada mesmo. No futuro, se for possível, eu vou tentar, talvez, se eu sentir isso dentro de mim, de fazer um botox, mas vai ser uma coisa muito equilibrada, mas eu tenho muito medo também de fazer essas coisas. Claro que eu não sou satisfeita 100% com a minha aparência, já falei sobre isso aqui milhões de vezes, mas eu sempre me cuidei da maneira que eu podia. Sabe como eu me cuido? Usando meu protetor solar, hidratando a pele, tomando muita água, comendo de forma saudável, evitando comer muitos doces, porque o açúcar também em excesso ele interfere na pele, o álcool. Então muitas pessoas elas não querem abrir mão ou ter um equilíbrio em relação a seus hábitos alimentares, mas elas querem tacar procedimentos estéticos para tentar retardar um pouco esse envelhecimento que é causado por esses fatores externos que a gente tem como melhorar e mudar se a gente tiver uma disciplina maior. Mas muitas pessoas não querem abrir mão disso, então elas preferem partir ali para cirurgias e outros procedimentos mais um pouco invasivos nas suas aparências. E agora até recentemente eu acho que foi como é que é o nome dela, gente? A Massafera, esqueci, gente, o nome dela, que ela trocou, né, a cor dos olhos. Tanto ela como a Andressa Urach, sei lá, eu acho que cada um faz o que quer, mas eu acho que é uma coisa assim que eu, no meu ver, assim, tô falando de mim, tá, gente? Isso é a minha opinião pra elas não interessa em absolutamente nada, mas eu tô falando, assim, de um ponto que é meio complicado, porque, né, mudar a cor dos olhos, a pessoa tá totalmente satisfeita até mesmo com a cor dos seus olhos, sabe? Sem contar que é um procedimento estético de grande risco, né? Imagina você se colocar em risco de perder sua visão. Ai, meu Deus, nossa. Então, assim, por isso que eu tô falando, as pessoas hoje em dia, elas estão muito preocupadas com as suas próprias imagens, né? Tá passando de um limite isso. Então, assim, a gente tem que começar a buscar aceitar que a gente nunca vai ser perfeito e que quando a gente já sai de um limite, aquilo ali realmente já é algo que a gente deve começar a tratar, né? Com psicanálise, psicólogos, enfim. Porque não é natural que você o tempo inteiro se preocupe tanto, tanto com a sua aparência, que isso ultrapassa até mesmo a preocupação com a sua saúde, né, com outras áreas da sua vida. É como se a sua aparência fosse a única coisa importante, né, que você tem para cuidar. E muitas das vezes nós vemos mulheres, né, ou até mesmo homens, ali todos bem alinhados, bem cuidados, mas a saúde, né, não tá cuidada, os dentes não estão cuidados, não faz uma limpeza dos dentes, não faz uns check-ups de exames, porque tá caro. Mas para ir lá fazer cirurgias, procedimentos estéticos, não tá caro. Você está entendendo? Então a gente também tem que fazer a nossa parte e parar de, ainda por cima, aumentar essa questão aí de querer que as pessoas sempre sejam jovens, e nós nunca vamos ser jovens. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, eu lembro que, não sei quem comentou uma vez, que tinha uma pessoa, eu acho que é uma atriz, ela era muito bonita na juventude, ela ainda continua bonita, só que passou os anos e obviamente que nós não vamos ter a mesma aparência de quando a gente tinha 30, 20 anos, né? Uma pessoa de 50, 60 anos, ela vai mudar. É um processo natural, mesmo que ela se cuide. Aí eu vi umas pessoas atacando essa mulher, essa atriz. Nossa, como ela tá velha, como ela envelheceu. E aí essas pessoas, em algum momento, elas também vão envelhecer. E aí, quando alguém falar assim da aparência dela, elas vão achar ruim. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma hipocrisia muito grande, gente, porque parece que envelhecer se tornou um crime. Vocês estão entendendo? E não é um crime, gente. Envelhecer faz parte da vida, é um processo natural da vida. Você tem a escolha, sim, de viver, envelhecer de uma maneira melhor, mas que isso não seja um fundamento de vida, entendeu? Não seja a coisa mais importante, que você não exija isso do outro, a jovialidade, principalmente de mulheres, porque as mulheres, elas são muito mais cobradas em relação a isso do que os homens. Isso é muito triste. Então, a gente tem que acabar com essa questão aí de etarismo, parar com essa hipocrisia de ficar chamando as outras pessoas de velho, velho o tempo inteiro, atacando pessoas por causa da sua idade. Isso é muito preocupante, deprimente, é repugnante, na minha opinião, porque você também vai envelhecer. Todos vamos envelhecer, ninguém vai escapar disso. Mas eu vou envelhecer bem. Você sabe lá se você vai envelhecer bem? Tá, você pode ter um monte de procedimentos estéticos, mas você tá aí bebendo, comendo um monte de porcaria, se entupindo de doces, tendo uma vida totalmente desregrada. E como é que vai estar a sua saúde? Entendeu? Então, assim, vamos começar a ter um equilíbrio aí nessa questão, parar de ter essas cobranças tanto dos outros e até mesmo de nós mesmos, porque envelhecer não tem como você fugir de uma realidade que é o envelhecimento. E é isso, gente. Não se esqueçam aqui de compartilhar meu vídeo, de curtir, dar like, comentar, porque isso ajuda bastante. E eu espero vocês aí no próximo vídeo.